Glória a Deus, aleluias. Tem uma porção de Deus para você. Hoje, enquanto eu fazia essa mensagem, enquanto eu estava montando ela, às vezes vem, Deus, essa palavra é para hoje mesmo. Porque na medida que nós vamos recebendo, muitas das vezes nós... Entenda que quando um pregador, ele recebe a mensagem, o prazer dele não é quando ele está aqui no púlpito, mas é quando ele está no secreto recebendo a palavra de Deus. Meu coração ele ficou revigorado, meu coração ele ficou cheio, o meu espírito transbordou. Então hoje, para que essa palavra tenha o mesmo efeito que fez em você e em mim hoje à tarde, que faça o mesmo efeito em você, o efeito que teve em mim hoje à tarde, vai depender mais de você do que de mim. Amém? Vai depender de como você vai receber essa palavra no teu coração. Glória a Deus, aleluia. Todos juntos? Salmos 104, verso 4. Diz assim: dos ventos faz seus mensageiros, e de seus ministros labareda de fogo. Amém? Pode colocar a Bíblia no teu assento. Ei, fogo consumidor. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Seja Ele aquele que destrói todas as impurezas. Coloca a mão no teu coração e ministra sobre ele nessa noite. Erga a sua voz e clama a Ele. Ah, Jesus, nós aqui estamos, Pai. Fica à vontade, Senhor, para o Senhor falar o que nós precisamos ouvir, Pai. A boca é minha, Senhor, mas a palavra é Tua, Senhor. E eu sei, meu Deus, que o Senhor tem uma medida para nós nessa noite. Remova todo mal, remova todo espírito de incredulidade. Remova, Senhor, toda expectativa humana. E coloca, Senhor, o nosso espírito ligado ao Teu nessa noite, ó Pai. Fica à vontade na Tua casa, Senhor. Fala como Tu quiser, faz o que Tu quiser, porque nós queremos, Senhor, só Te ouvir, nós queremos só Te sentir, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas senta glorificando em nome de Jesus. Se você é cristão e sabe o que é intercessão, então interceda por mim enquanto eu estiver ministrando. Já ouvi falar de orar em espírito? Orar em espírito é algo muito gostoso. Quando nós oramos em espírito, é quando muitas das vezes nós temos que estar ligados no corpo exterior. Muitas das vezes nossos olhos estão abertos, muitas das vezes nós não podemos mexer a boca, mas o nosso espírito está tendo uma conexão com o Espírito de Deus. E esse ambiente não depende se está sendo dentro de um ônibus, se está sendo dentro de uma igreja, se está sendo na rua. Você sempre tem que estar em espírito de oração. Orai sem cessar. Então ore em espírito aí. Ore em espírito nesse momento, que o seu espírito possa estar em intensa comunicação com Deus. Na medida que você vai orando em espírito, você tem que começar a enxergar um Jesus limpo na sua frente. Foi assim que eu comecei a mensagem de domingo. Como é que você enxerga Jesus quando você fecha os seus olhos? É um Jesus nebuloso, é um Jesus escuro, é um Jesus que você não tem alcance, um Jesus que você não tem acesso. A batalha ela começa aí, e isso significa que é uma posição de distanciamento que você está de Jesus ou não. Na medida que você ora em espírito, na medida que você vai orando e você vai enxergando um Jesus mais próximo, você vai enxergando um Jesus mais limpo, quer dizer que você está conseguindo se desconectar dos seus problemas, quer dizer que você está conseguindo se desconectar da sua incredulidade.
E na medida que você vai enxergando ele, e ele vai crescendo na sua frente, tem um momento que ele vai te pegar pela mão e te levar para uma sala de intimidade, uma sala de reunião, uma sala secreta, uma sala de revelação, uma sala de poder, uma sala aonde que o fogo ele está imperando, porque Deus ele é esse fogo. Deus ele é esse fogo todo poderoso. Ele é esse fogo que nos purifica, ele é esse fogo que nos limpa. Porque o ouro, ele é lançado no fogo em uma temperatura bem alta. E na medida que aquele fogo, ele começa a subir dentro daquele recipiente, dentro daquele líquido, as impurezas do ouro começam a subir. E ali vai tirando as impurezas, vai tirando a prata, vai tirando tudo aquilo que não deixa o ouro ficar limpo. Então tem hora que Deus ele vai aumentar o fogo do poder dele, para que você possa ser purificado, para que você seja limpo. Mas isso gera em nós dor. Isso gera em nós muitas das vezes um medo. Isso muitas das vezes gera em nós uma insegurança. Porque agora ele nos leva para um ambiente que nós não conhecemos e nós não temos controle. E o medo muitas das vezes faz as pessoas sempre querer estar no controle. Você é uma pessoa controladora? Se você é uma pessoa controladora, você é uma pessoa que tem séria dificuldade em ter relacionamento com Deus. Porque quando você está aos pés de Deus, quando você está aos pés de Jesus, você tem que entender que você tem que entregar o controle da sua vida. Controle do seu corpo, controle da sua alma, o controle do seu espírito. E deixar esse fogo aumentando, assim como na frente daquela sarça, na medida que Moisés olhava para aquela sarça ardendo, na medida que ele via aquela sarça pegando fogo, quanto mais ele chegava perto, mais aquele fogo aumentava. Quanto mais ele chegava próximo, mais o fogo aumentava, até o ponto que ele chegou tão próximo que Deus estipulou para ele o território. Deus falou: ei, daqui para frente agora, você tem que tirar as sandálias dos seus pés. Daqui para frente agora tem que haver um quebrantamento. Daqui para frente agora você tem que confiar. Daqui para frente agora você tem que vir descalço, você tem que vir despido, você tem que vir sem arma, você tem que vir abaixado, você tem que vir prostrado. Porque nós não chegaremos a Deus nunca apenas com obras. Porque a obra muitas das vezes ela nos deixa mais orgulhosos do que quebrantados. E a Bíblia diz: quando você está forte, você está. E quando você está fraco, você está. Então hoje eu estou vendo a igreja bem forte aqui. Porque vocês estão falando para mim, tentando me convencer nessa noite que vocês estão fracos. Vocês nos seus olhos estão querendo dizer para mim que vocês estão muito precisando de uma palavra de Deus. Nos seus olhos vocês estão dizendo que vocês estão querendo um contato mais forte, poderoso nessa noite. Então o ambiente ele está acessível para o milagre, para a manifestação do poder, para a manifestação do fogo da glória de Deus. Tem alguém entendendo aqui? Tem alguém que já está sentindo a presença dele aqui nesse ambiente? Tem alguém que já está sentindo já a manifestação do fogo dele aqui? Limpando, purificando, te relocalizando nessa noite? Eu quero falar nessa noite de alguns fogos. Nada melhor do que falar do fogo da Trindade. O primeiro fogo, eu gostaria de falar do fogo superior, do fogo do Pai de Jesus Cristo, do fogo de Deus. É aquele fogo que quando ele chega, ele não precisa de um combustível. Todo fogo natural precisa de um combustível. Precisa de algo para poder alimentá-lo, para que ele possa se expandir, para que ele possa crescer. Ele vai precisar de um material, ele vai precisar de oxigênio, e na medida que o fogo vai aumentando, ele vai gerando um prejuízo, ele vai crescendo, ele vai queimando tudo. Mas o fogo de Deus, ele é um fogo invisível. O fogo de Deus não é um fogo que você vê, é um fogo que você sente. É um fogo que você, quando você está naquele mesmo fogo, ele é totalmente diferente.
quando o fogo estava dentro do tabernáculo, a Bíblia diz que só o sacerdote sabia, porque tinha uma cortina que separava ali, e o sacerdote ele se preparava para aquele dia. Quando chegava próximo ao dia dele entrar no Santo dos Santos, ele nem dormia, porque se ele tivesse algum sono impuro durante a noite, no momento que aquele fogo se manifestava, ele morria fulminado, ele morria queimado. Então ele tinha tanta seriedade. Você sabe por quê? As paredes do tabernáculo não eram feitas de tijolo, porque o tijolo foi o primeiro fogo que a Bíblia falou, que a Bíblia fala. É quando Caim ele sai do jardim, ele sai do lugar onde que ele estava próximo aos pais dele. E a Bíblia diz que ele sai e ele começa a misturar o fogo com barro e algumas sujeiras para poder fazer o tijolo, para poder fazer as paredes das casas. Então Deus ele é puro, Deus ele é santo. E não pode haver sujeira no ambiente que ele está manifestando o fogo dele. Amém? Mas antes disso ainda teve um fogo mais forte. E esse primeiro fogo é um fogo chamado Or. É o fogo quando Deus falou assim: e haja luz. Essa palavra no original significa Or, significa aquele fogo criativo. O fogo de Deus é um fogo consumidor, mas ele também é um fogo criativo, é um fogo que constrói, é um fogo que faz existir aquilo que não existia, é um fogo que faz materializar as coisas, é um fogo que cria unção, é a unção criativa de Deus. É a unção criativa de Deus, é quando esse fogo vem para nós, que nós conseguimos montar uma mensagem, que nós conseguimos liberar uma revelação da parte de Deus para as pessoas. É quando esse fogo vem em uma grande proporção, que os músicos conseguem fazer músicas magnânimas, músicas belas para Deus. É quando esse fogo vem que as pessoas conseguem escrever letras belas, letras bonitas, exaltando o nome de Deus. É quando esse fogo vinha que Davi conseguia escrever esses salmos. É quando esse fogo vinha que os profetas recebiam revelação. É quando esse fogo vinha que fazia a diferença dos cristãos e dos ímpios. Você entende que você precisa desse fogo para você ser um mensageiro de Deus? Você entende que você necessita desse fogo para que as coisas começam a ser feitas e praticadas por você? Esse fogo tem que ser emanado de dentro de você. Porque no dia que Deus ele soprou o suar, o Espírito dele dentro de nós, ele soprou esse fogo também. Então nós somos portadores desse fogo. Satanás ele foi criado de uma terceira geração. Tem a primeira, a segunda e a terceira geração. A primeira geração é esse fogo de Deus. Então Satanás ele não participou dessa primeira geração, mas Deus colocou o fogo dessa primeira geração em nós, esse poder aí dentro de nós. Se você soubesse o que você carrega dentro dos seus pulmões. Se você soubesse o que você carrega aí dentro de você, você não perderia tanto tempo com esses problemas e essas adversidades de hoje. Se você soubesse do que você é construído, se você desse valor àquele Criador, ao Deus Todo-Poderoso que formou, que fez todas essas coisas, que pensou em você, pensou nos seus dias, comece a confiar em Deus, ou volte a confiar em Deus. Você não pode ser morno, não. Esse fogo ele tem que estar operando em alta. Esse fogo tem que estar queimando 24 horas. Você não pode ser morno, senão Deus ele te vomita.
Aonde foi que tu abandonaste o teu primeiro amor? Entenda que o primeiro amor não se perde, o primeiro amor ele se abandona. Lá no livro de Apocalipse não está falando aonde tu perdeu, mas está falando aonde você abandonou, aonde você deixou. O que foi que tomou o lugar desse fogo consumidor, dessa unção criativa? O que foi que fez você se perder? O que foi que fez você parar de confiar? O que foi que fez você parar de acreditar? O que foi que fez você estar neutralizado? Nós não fomos chamados para ser uma geração iceberg, mas nós somos chamados para ser brasas vivas. Nós somos chamados para ser luz. Nós somos chamados para ser sal. E o sal você não percebe quando ele está na comida, só quando ele está em grande quantidade. Mas você percebe quando o sal não está na comida. Fica insosso, fica sem sabor, fica sem vida as coisas. E nós somos chamados para ser organizadores dessa terra. Nós somos chamados para ser ministros. E ministro com labareda de fogo. Ministros com labareda de fogo. Nós podemos queimar, nós podemos incendiar esse mundo com o verdadeiro evangelho, com o verdadeiro poder. Porque está clamando, Moisés? Não é para você clamar, é para você marchar. Não é para você reclamar, não é para você medir, é para você confiar, é para você crer, é para você avançar, é para você ir, é para você perdoar, é para você se liberar, é para você deixar Deus te entronizar e arrancar esse mal que você sabe que está te paralisando. O problema é quando o mal começa a fazer bem. O problema é quando o mal ele te escraviza ao ponto de você não acreditar, de você não confiar naquele que está abrindo a gaiola, daquele que está quebrando as grades, daquele que está quebrando as correntes, daquele que está cortando as cordas. É por isso que você aceitou Jesus e você entrou no processo. Deus poderia muito bem em 11 dias levar o povo que saiu do Egito à terra prometida, mas ele ainda tinha a mente de escravo, e escravo não liberta escravo. Escravo não liberta escravo. Então Deus falou bem assim: eu vou te levar na escola do deserto, para você aprender a confiar que vocês têm um rei agora. Vocês aprenderem que vocês agora têm um pai cheio de amor, para vocês entenderem que agora vocês podem confiar, para vocês entenderem que agora vocês podem acreditar, para vocês entenderem que tudo é possível ao que crê. Por que tanta dificuldade quando nós falamos do reino? Se Deus está falando levanta e anda, por que você está dizendo que você precisa dessas muletas? Por que você está dizendo que precisa dessa cadeira de roda? Por que você está dizendo ainda que não sabe andar? Se Deus está dizendo para você abrir o olho e enxergar, por que você está dizendo que você tem medo da luz? Se Deus está mandando você avançar, não é para você parar. Chega de hipocrisia. Chega de dizer bem assim: ah, eu estou sujo demais, eu não sou digno. Você nunca foi digno, entenda isso. Você nunca foi digno. Você foi religioso, mas digno você nunca foi. Teve um tempo que você se sentiu puro, porque você estava fazendo o que a religião pedia. É tempo de você começar a fazer o que Deus está pedindo. E o que Deus está pedindo? O que Deus está pedindo? O que Deus está pedindo? Tem uma terra clamando e gemendo, a Bíblia diz. Tem um povo que está ansioso pela palavra. Tem um povo que está sedento, mas essa palavra não está conseguindo fazer efeito em você, porque ela vai fazer efeito a um lugar que não conhecem.
Se essa palavra não está conseguindo, se esse fogo não está conseguindo fazer efeito em você, que participa de igreja há mais de 5, 10 anos, e toda vez cai e paralisa nas mesmas coisas, até você não acredita mais em você mesmo, porque sempre você começa a caminhar, parece que está bem, parece que está tudo belo, aí você tira os olhos de Jesus e começa a ver as ondas vindo te atropelar, e aí você afunda como Pedro. É porque a chama que está aí dentro, você faz questão de prender ela, porque você tem medo de perder o controle. Você tem que entender que se você quer ser usado por Deus, você não pode estar no controle, porque Ele está em primeiro. A Bíblia diz no livro de Provérbios, que quem está na garupa não toma conta das rédeas. Quem está no banco de carona não toma conta do volante. É Deus que está dirigindo, é Deus que está confiando. Mas você tem medo dos lugares que Deus está te levando. Você tem medo dos lugares que Deus pode te levar. Você olha, não, mas eu já construí aquilo, eu já fiz aquilo outro. Aí você vai lá e paralisa naquilo que os seus olhos estão vendo. Portanto, não desanimeis. Mesmo que o homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova dia após dia. Porque essas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória acima de todas as coisas. Quando olho para a nossa geração, sabe o que é que eu vejo a falta? De uma tribulação de verdade. Você está precisando de uma tribulação de verdade. Qual é a sua tribulação mesmo que você está passando hoje? Qual tribulação que você está passando hoje? Falaram mal de mim. E às vezes o que falaram é o que você pensa de você mesmo. E o problema é que quando você pensa aquilo de você mesmo e falam aquilo, ele vem com a profundeza maior, ele machuca mais. Mas ontem mesmo você estava dizendo: Deus, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. E alguém apontou o dedo de lá e disse: ei, você precisa mudar. Alguém apontou o dedo de lá e disse: você é assim, você é assado. E agora você se ofendeu. E agora você se machucou. E agora você está buscando a sua justiça. Agora você está buscando a sua razão. Ei! Quando eu era menino eu falava, eu pensava como menino. Mas agora que eu sou homem, agora que eu sou adulto, agora que Deus está me levando para a sala de reuniões, eu não tenho mais direito de sentir algumas coisas. Eu não tenho mais direito de parar para contabilizar algumas dores. Porque se eu parar para contabilizar, certamente não terei utilidade no reino. Porque Deus olhará para mim e me verá, eu preocupado e paralisado demais com aquilo que estão falando de mim. Ei, Paulo! Você não é romano, você não é hebreu, você não tem um título, você não tem vários diplomas. Que valor agora tem numa prisão? Não era você que tinha várias posses, não era você que fala vários idiomas, que é um poliglota. Que valor tem agora? Não é você que pregava e falava a multidões? Qual o valor agora dentro de uma cela encarcerado, recebendo pancada, recebendo chicotada? Sendo humilhado. Eu não sei, mas eu não vivo mais para mim. É Cristo que vive em mim. Eu não sei qual é o propósito, mas se eu estou aqui tem um propósito. Mais de 2000 anos nós estamos falando aqui de Paulo. Você, por medo de encarar aquilo que Deus preparou para você, você vai ser apagado, esquecido pela eternidade, pelo tempo. 2 gerações depois não vão saber quem é você, porque você teve medo de ser chamado. Você teve medo de ser escolhido para aquilo que você foi chamado. Está na hora de você apagar esse medo. Está na hora de você romper, está na hora de você caminhar. O segundo fogo que eu gostaria de falar nessa noite é o fogo da manifestação de Jesus. Qual foi o fogo que manifestou em Jesus?
foi o fogo da paixão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. É o fogo da paixão, aquele fogo que ele teve de compartilhamento. Aquele fogo do capítulo 4 de João, que ele diz: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. É alguém apaixonado que perde a fome. É alguém apaixonado que perde a sede. É alguém apaixonado que tem coragem de se entregar, de se doar como ovelha muda e no matadouro. É alguém que entendeu o seu chamado. É alguém que está preparado. É alguém que enxergou a nossa face na eternidade e resolveu ir para a cruz para dar uma resposta de amor para o seu Pai, para dar uma resposta cheia de paixão, dizendo que é possível. É só quando esse fogo da paixão nos consome que nós temos coragem de ir para fora, de ir para o Oriente e entregar a nossa vida para poder pregar o Evangelho. Mas enquanto esse fogo não se manifestar, o seu pai irá para o inferno, a sua mãe, os seus irmãos, os seus filhos, e você só se importará com você. Checa taralabás. Oh! Oh! Deixa esse fogo te pegar. Deixa esse fogo te consumir, deixa, não deixa, por favor, que a morte dele na cruz seja falha, seja em vão para a sua família, para a sua casa. E não está na hora de você contabilizar quanto você sacrificou pelos seus. Não está na hora de você continuar ouvindo Satanás dizendo que você envelheceu para que eles tivessem uma vida melhor. Não adianta, para. Ainda há tempo ainda, deixa esse fogo aí pegar no teu coração, deixa ele consumir, deixa Jesus ir soprando assim, ó. Deixa esse fogo ir subindo, deixa ele aumentar o combustível, deixa ele aumentar o oxigênio com coisas celestiais, com coisa eterna. Deixa ele queimar aí verdadeiramente. Esse fogo é um fogo de entrega. É um fogo de compartilhamento. O fogo da paixão de Jesus é um fogo restaurador. É um fogo que veio para poder pegar os caídos e levantar e deixar de pé. Deus, ele poderia fazer muito assim, ó. Adão e Eva apenas destrói esses dois. E eu vou fazer novamente. Quantas vezes fosse possível, quantas vezes fosse preciso, não possível, porque tudo é possível para Ele. Ele é eterno, Ele não tem problema com amanhã, Ele não tem problema com ontem. Ele faz assim, ó. Essa terra toda já era. Mas Ele não pode fazer isso. Deus não pode fazer isso. Porque eu, porque você, porque nós temos um pouco dele dentro de nós. E isso que ele colocou em nós é eterno. Ele não pode destruir a eternidade. Você é eterno. Só que a eternidade, você que vai decidir onde vai passar. Se vai ser no céu, se vai ser aqui na terra, reinando juntamente com ele. Ou se vai ser no inferno. Ou se vai ser onde que há ranger de dentes. Onde que há prantos. Onde que nunca mais haverá alívio. Onde que nunca mais haverá um refresco, um refrigério. Onde nunca mais haverá esperança. Você é eterno e você está caminhando para um lugar. Você é eterno e você está caminhando para um lugar. Você é eterno e você está caminhando para um lugar. Você é eterno e você está caminhando para um lugar. Ele colocou a eternidade dentro de mim. Ele colocou a eternidade dentro de você. Ele colocou a eternidade dentro de nós. E ele falou, não, eu não vou destruir. Eu vou continuar, eu vou permanecer. E o que isso vai custar? Vai custar a minha vida.
Eu vou como homem um dia na terra. Eu vou morrer, vou passar 33 anos como homem, eu vou morrer em perfeição. Vou falar para eles qual é o plano. Vou falar para eles qual é o plano perfeito, qual é o modelo. O modelo não é Elias, o modelo não é João, o modelo não é Pedro, o modelo não é o pastor fulano de tal, o modelo não é apóstolo, o modelo é Jesus. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus. O modelo é Jesus. E se você pegou esse modelo para você, você pode dizer assim dentro da sua casa: seja o meu imitador, assim como eu sou de Cristo. Quando Paulo entendeu que ele já era um pequeno Cristo, quando Paulo entendeu que ele era um cristão, que significa pequeno Cristo, ele pôde falar: seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Seja meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo, enquanto ele olhava para ele via imperfeição. Enquanto ele olhava para ele falava: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que detesto, esse eu faço. Mas sempre ele termina: mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Toda vez ele termina: mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Quando você começa a entender quem você era, quem você é e quem você vai ser, você começa a abraçar Jesus de verdade. Você começa a ter uma visão reveladora. Paulo, vão te matar. Eu vou me encontrar com Jesus. Meu prazer é me encontrar com Jesus, isso aqui é passageiro. Eu já tive ao terceiro céu, eu sei o que é a eternidade, eu sei o que é que está preparado para mim. Isso aqui é apenas um cisco da eternidade. O que são 30, 40, 50, 60, 100 anos, comparado a 1 bilhão, 1 trilhão de anos reinando com Ele. Eu quero mesmo é terminar a minha missão aqui. O apóstolo Paulo, ele diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Ele falou: só preciso vencer a morte. O que me atrapalha de eu ir para a eternidade com Deus agora é a morte, então só preciso vencer ela. Ele não via a morte como inimiga, ele como algo que assustava. Mas ele via como inimigo que precisava ser destruído. Porque aquele que tem um fogo da paixão, o anseio dele é estar com Jesus. Eu quero estar com o meu Senhor. Quantas vezes nós cantamos? Porque Ele vive e a nossa mente muitas das vezes não está nele. Eu tenho visto que a igreja não consegue depositar a mente em Jesus por mais de 30 segundos, por mais de 1 minuto. Só consegue enxergar como Jesus uma petição. Eu vejo nós falando: a terra está sem controle, nós não sabemos o que vai acontecer. Sabe por que nós falamos isso? Porque nós não estamos vivendo um tempo de revelação preparado para Ele. Você está desesperado com o que vai acontecer com o seu filho? Ei, você não entregou ele para Jesus ainda? Você não entregou a sua casa para Jesus ainda? Quando Paulo chega para o carcereiro, ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. A promessa não vai ser salva a tua casa e você não. Se tu. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, carcereiro, se você fazer o que eu estou fazendo, os seus filhos, a sua esposa não vai resistir esse fogo que você vai carregando, que você vai carregar. Ele estava dizendo bem assim: olha, carcereiro, você sabia que eu podia fugir e a tua casa você seria morto, todos seriam mortos, porque esse era o salário de um soldado que deixava os presos fugir, era morto toda a família dele, a espada. Quando aquele carcereiro chega pela manhã e vê as portas abertas, ele entra em desespero e ele tenta se matar para que a família dele não seja morta. Então quando ele tenta se matar, o apóstolo Paulo: ei, espera aí, nós estamos aqui. Nós estamos aqui ainda. O culto ontem à noite foi pancada demais. Deus, ele se manifestou, o fogo acendeu, as portas das prisões se abriram, mas nós temos uma missão. Não é Roma que me deixou preso aqui, foi Deus que disse que eu tinha uma missão. Eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro de Cristo. Você não é prisioneiro dessa adversidade, dessa situação. Você tem que ser prisioneiro de Cristo. De Cristo.
Você não depende do dólar, você não depende do presidente, você não depende do sistema, você está atrelado a Jesus Cristo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, todas as coisas. E se você tem esse fogo, se você tem essa paixão, aonde estão as suas obras? Nós olhamos para pessoas como Teresa de Calcutá, uma mulher que fez obras assim, tremendas, o tanto de coisa que ela fez. Aí hoje você quer condenar, e você, só porque você vem na igreja, você é melhor do que ela? Bobinho, bobinha. Aonde estão os Elias de Deus da nossa geração? Aonde estão os Paulos de Deus da nossa geração? Aonde estão as Marias de Deus da nossa geração? Aonde você estava? Cadê a sua perseverança? Hoje eu iria pregar uma palavra que está lá em 1 Reis. Talvez outro dia eu pregue. Quando eu dobrei o joelho apenas para confirmação, Deus começa a derramar sobre esse fogo para mim. Eu ajoelhava, subia, digitava um negócio, descia, ajoelhava, subia, ajoelhava e escrevia. Cadê as obras? Porque as obras sem fé, ela é morta. E a fé sem obra, ela também não existe. Qual é mais importante, a asa direita ou a asa esquerda de um avião, quando ele está no ar? As duas é importante, você tem que andar praticando. Você tem que andar praticando, você tem que andar fazendo. Te pergunto nessa noite, quantos cristãos, quantas pessoas você conseguiu colocar aqui dentro dessa igreja? Ou dentro da igreja que você vai? Agora tem uma segunda pergunta, quantas pessoas você conseguiu tirar de dentro da igreja? Você está fazendo a obra, ou para Deus ou para Satanás, mas neutro você não está. Você ficou calado quando era para você falar. Você falou quando era para você ficar calado. Está na hora de ser rebobinado. Está na hora de voltar de novo ao início de tudo, onde que você abandonou o amor, onde que você abandonou esse fogo. O problema não é o poder, porque você carrega o poder. O problema é um coração apaixonado para poder manifestar esse poder. Uma proposta salarial fez você esfriar? Um relacionamento fez você esfriar? Um não fez você se esfriar? E o que te fez aproximar foi Jesus ou foi uma proposta do reino também? O tempo está passando. Você tem que entender que os seus dias eles estão se acabando. Você tem que entender que existem senhas próximas a ser chamada. Você não sabe quanto tempo você vai demorar aqui nessa terra, mas quando você terminar, sua missão tem que ter sido concluída. A sua missão tem que ter sido concluída. Essa semana eu abri mão, ontem eu abri mão de uma grande oportunidade pela missão que eu tenho com vocês. Tem uma missão e essa missão ela é muito importante. Mais importante do que qualquer outra proposta. Você tem que entender. Se você soubesse para onde Deus ele quer te levar. Por favor, quando eu falo que Deus quer te levar para um lugar, não seja medíocre a ponto de se imaginar lá em Israel, a ponto de se imaginar na Torre Eiffel, nos Estados Unidos ou na África.
Quando eu falo de um lugar que Deus quer te levar, de um lugar secreto, aonde que os olhos não viram, aonde os dedos não sentiram, é um lugar de intimidade, é um lugar de filho, é um lugar de oportunidade, é um lugar de manifestação da glória, de poder. O problema é quando eu falo para onde Deus quer te levar, você se vê enaltecido com o microfone na mão e com pessoas te servindo. Ei! O ambiente de adoração é muito melhor. Deus se manifestou em um deserto. Para Moisés não tinha público, não tinha pessoas, não tinha uma tenda, não tinha um tabernáculo, nada. O fogo de Deus desce. A Bíblia diz que quando o fogo descia, ele queimava todo o sangue que estava ali à beira da arca da aliança, a arca do propósito, a arca do pacto. Ele penetrava até lá dentro e ele tocava lá onde que estavam as tábuas escritas com o fogo do dedo de Deus. Sabe por quê? O fogo, ele procura onde que tem fogo para ele poder se juntar. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você aumentar o fogo aí, toda hora Deus vai vir com o fogo deles, encontrar com o teu fogo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Assim como o abismo atrai o abismo, o fogo atrai o fogo. O fogo atrai o fogo. Quantas vezes você vai ter que estar cheio dentro de um ambiente que as pessoas não vão entender? Quantas vezes eu estou na rodovia, eu tenho que parar o carro de tão chapado que eu fico. Vocês viram só um pouquinho aqui agora. Porque eu não dependo do ambiente, não. Eu sei que eu sou o ambiente. E o terceiro fogo para nós encerrarmos é o fogo do Espírito Santo. O fogo, ele busca o fogo. Quando Isabel se encontrou com Maria, a Bíblia diz que João e Jesus começaram a pular no ventre, certo? João começou a pular no ventre. Um dos dois aí agora. João, né? Começou a pular no ventre de Isabel. E ela falou: você está carregando o Filho de Deus. Você está carregando quando o fogo se encontrou com outro fogo. Quando o fogo se encontrou com outro fogo, começou a manifestação. Começou a manifestação, o Espírito Santo. O Espírito Santo é a manifestação corpórea de Deus. O Espírito Santo é a manifestação corpórea de Deus. E onde que ele habita? Onde que ele habita? Onde que ele habita? Em nós. Esse fogo está aqui dentro de nós. Esse fogo que nos acende, que nos surpreende. Jesus, a última coisa que ele faz é soprar o Espírito dele para a igreja. É soprar o poder dele para a igreja. Ele nos deixa preparado como ministro de fogo. Como ministro de fogo. Ia chegar um tempo, haveria um tempo que os seus ministros seriam como labareda de fogo. Como labareda de fogo. Não deixa Satanás te deixar como um pedaço de carvão esbranquiçado depois que o fogo passou por ele. Hoje é dia de você soprar essas cinzas. Hoje é dia de você se entregar. Hoje é dia de você deixar ele te conduzir. Porque esse fogo precisa se alastrar, esse fogo precisa aumentar, esse fogo precisa alcançar outros corações. E para que outros vivam, você precisa morrer.
Para que outros vivam, você precisa morrer.